Creza, uma boa tarde. Olha, começando o RS Acontece, que vai destacar que uma força-tarefa vai investigar a maior chacina do ano no Rio Grande do Sul. A briga pelo comando do tráfico é a principal hipótese para a execução de 5 pessoas na última sexta-feira em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Este é um dos assuntos do programa de hoje, que vai mostrar também. Sem previsão, segunda passagem pode voltar a ser gratuita para os usuários de ônibus em Porto Alegre. Decisão judicial foi tomada na semana passada, mas ainda não há prazo para a determinação entrar em prática. Imposto de renda. Receita Federal libera consulta para o primeiro lote da restituição a contribuintes idosos e com algum tipo de deficiência. Uma goleada de inclusão. Mais de 700 crianças, jovens e idosos que participam de projetos sociais da Prefeitura assistem amistoso da seleção no estádio Beira-Rio a convite da CBF. A segunda passagem de ônibus pode voltar a ser gratuita aqui na capital. Uma decisão da Justiça suspendeu o decreto municipal que fixava uma cobrança de 50% para os usuários do Vale Transporte e também do passe antecipado. Depois de passar a madrugada no trabalho, a Sinara pega 2 ônibus para retornar para casa. Desde que acabou a gratuidade da segunda passagem, em 2017, a cuidadora de idosos teve que fazer escolhas. No caso, a gente teve que suprir as passagens para tirar, por exemplo, do gás. Entendeu? Do gás, da comida, essas coisas. Aí teve que suprir. Teve que abrir mão de algumas coisas para conseguir trabalhar. Dentro de casa para vir trabalhar, né? Mas uma decisão judicial pode dar um alívio no bolso do usuário, com o retorno da gratuidade da segunda viagem no transporte coletivo de Porto Alegre. A sentença da segunda vara da Fazenda Pública suspendeu o decreto municipal que trata da tarifa até que haja a readequação do equilíbrio econômico-financeiro da concessão de ônibus em Porto Alegre. Até o momento, não houve cumprimento por parte da Prefeitura. O decreto, assinado em 2017, determinou a cobrança de 50% da passagem para os usuários do Vale Transporte e do passe antecipado na segunda viagem. Um grupo de políticos entrou na Justiça pelo retorno da isenção, tendo como base a licitação do transporte público. Nós achamos que devemos discutir isso, estudar uma ação de fazer imediatamente e nós temos a convicção de que vamos ganhar porque a lei nos protege. A licitação era clara, as pessoas que têm linhas de ônibus, os empresários sabiam que a segunda passagem era gratuita e a Prefeitura não pode burlar a lei. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores convocou a direção da IPTC e a Procuradoria-Geral do município para uma reunião. O órgão foi notificado da decisão judicial na quarta-feira passada e deve entrar com recurso. Enquanto isso, os passageiros aguardam para que a decisão da gratuidade entre em vigor. Seria uma boa se isso acontecesse novamente. Daí fica bem melhor, né? Fica vantajoso pra gente. A passagem que tu vai pagar a segunda passagem, né? Tu já gasta, por exemplo, com leite, que tá quase o valor da passagem, né? Daí fica bom. Em nota, a Procuradoria-Geral do município diz que a Prefeitura de Porto Alegre já cumpre o determinado desde a revisão tarifária de 2018, quando houve uma redução do valor da tarifa de ônibus em 21 centavos, garantindo assim o reequilíbrio do contrato. Sobre passagem gratuita, obviamente, é sempre bom, só que isso onera no custo final da passagem, sobretudo para aqueles que precisam pagar, geralmente os desempregados, que não contam com vale transporte ou com algum outro tipo de benefício. O ideal seria que o transporte fosse gratuito para todos nós. Agora, é possível que o sistema se equilibre dessa forma, sem existir subsídio por parte do setor público? Parece que não. A cidade tem fugido há tempos desse debate e vira e mexe, uma demagogia aparece para fazer contraponto. Aliás, sobre transporte também, a Justiça determinou a realização de licitações do transporte coletivo metropolitano na região da Grande Porto Alegre. A Metroplan concorda com a necessidade do procedimento, mas discorda do prazo que foi fixado. As informações chegam com o repórter da Rádio Bandeirantes, Jonathan Bittencourt. Boa tarde, André. Boa tarde para quem acompanha o RS Acontece. São mais de 10 ações do Ministério Público nesse mesmo sentido, buscando a realização de uma licitação no transporte coletivo da região metropolitana da capital gaúcha. De acordo com o órgão, as empresas estão atuando com contratos vencidos há muitos anos e de forma precária.
A Metroplus se manifestou informando que não tem uma contrariedade quanto à necessidade de realizar a licitação. Inclusive, destaca que vem trabalhando nesse sentido com um estudo para que haja uma modelagem do sistema na região. Esse estudo, ele seria o ideal para que particularidades de cada micro-região e também de cada linha de ônibus fossem contempladas. Por conta disso, a Metroplus vai entrar com recurso, mas apenas contra o prazo. Um prazo que foi fixado pelo Judiciário é classificado como insuficiente pela instituição. Segundo a Justiça, são 120 dias para a realização de licitação e mais 120 dias para a contratação das empresas. Obrigado, Jonathan. E pelo menos 10 famílias estão acampadas em uma rua do bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre. O grupo morava em um prédio da prefeitura e foi retirado do local durante uma reintegração de posse, que ocorreu na última sexta-feira. Outras informações chegam com o repórter da Band News, Everton Calvar. As famílias estão acampadas há 3 dias. São 15 pessoas, sendo 7 crianças, que estão morando na calçada, ao lado do prédio onde ocorreu uma reintegração de posse na última sexta-feira, aqui na rua Baronesa do Gravataí, no bairro Menino Deus. Eles não aceitaram a proposta da prefeitura, que separaria homens de mulheres e crianças em albergues. Eles pedem uma audiência com o poder público com a finalidade de voltar a morar na edificação ou que a prefeitura consiga um novo local para que eles possam viver. Em nota, a prefeitura se manifestou, dizendo que segue acompanhando a situação, mas que não irá permitir que eles voltem a morar em um prédio que corre o risco de desabar. Olha, a Receita Federal abriu hoje pela manhã as consultas ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2019 e também de lotes residuais dos anos anteriores. 5 bilhões e 100 milhões de reais serão pagos a cerca de 2 milhões e 500 mil contribuintes, especialmente idosos ou pessoas com algum tipo de deficiência ou doença grave. As consultas já podem ser feitas pelo site ou pelo aplicativo da Receita Federal. Vamos falar agora sobre uma chacina, sobre segurança pública. 5 pessoas foram mortas a tiros dentro de um bar em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Essa chacina ocorreu na noite da última sexta-feira, quando pelo menos 6 homens armados invadiram o local. É sobre isso que a gente conversa agora no RS Acontece com o delegado Álvaro Becker, está em contato com a gente pelo Skype. O que já se sabe desse caso, delegado? Ele está realmente vinculado com o tráfico? Uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. É um fato que, como a própria mídia já está noticiando, né, é grave, e foi a primeira vez que ocorreu aqui em Bento Gonçalves uma chacina, onde 5 indivíduos foram mortos dentro de um bar por outros indivíduos que provavelmente vinham de uma outra facção, já que existe na cidade 2 facções que estão brigando por território de tráfico. E essa zona é conflagrada, ela tem essa pretensão de aumentar o tráfico. E então, provavelmente, porque nesse bar estava um dos indivíduos que se dizia já um dos líderes dos manos aqui na cidade, a facção contrária esteve no local e, dessa forma, tirotearam, não houve tiroteio, mas tiraram diretamente desses 5 indivíduos que faleceram no local. Bom, foram mais de 60 cápsulas que foram resgatadas no local, delegado. Quantos tiros cada um deles levou? Bem, eu não tenho com precisão dizer quantos tiros cada um dos indivíduos levou, porque a necropsia ainda não foi remetida para a delegacia. Eu estou pedindo uma prévia dessa necropsia, então poder dizer quantos tiros cada um deles levou, mas provavelmente mais de 10 tiros cada elemento recebeu nessa ação tumultuada na sexta-feira à noite nesse bairro municipal de Bento Gonçalves. Bom, há uma informação, delegado, que foi divulgada hoje, que 2 pessoas teriam fugido dessa chacina. Isso se confirma? Tem essas pessoas que estariam no local e se salvaram? Bem, nós temos também essa informação, né, de que havia mais clientes ali. 2, uma delas, inclusive, foi ferida de raspão, e que nós vamos identificá-la hoje ainda e ouvi-la, juntamente com o outro. São 2 indivíduos. Mas, além desse, havia também mais pessoas que nós vamos, no decorrer da semana, ou quem sabe até hoje ainda,
identificar e conseguir os seus objetivos, para que a gente consiga se situar nesse ambiente em que ocorreu esse crime, essa chacina tão falada e tão rechaçada pela comunidade. Pois é. Agora, delegado, essas facções que são comuns aqui na região da Grande Porto Alegre, elas estão há tempos aí em Bento. Eu até lhe aproveito para lhe perguntar se as vítimas e os possíveis matadores são da região ou foram da região metropolitana para aí. Bem, essas facções estão há praticamente 2 anos já na cidade, cometendo esse tipo de delito, homicídio, né, na busca de dominar o tráfico. Eles são indivíduos que já estiveram aqui na zona metropolitana, mas essa turma que está agora agindo são pessoas aqui da região mesmo, da cidade. Que foram cooptados. Cooptados, né? E agora fazem parte dessa facção, distribuindo o horror nesses locais onde há o conflito e há um interesse de se dominar o tráfico de drogas. Esses indivíduos são perigosos e a gente tem como a meta principal tirar a circulação, né? Já que é um caso que não para por aí. Bom, o senhor está pedindo algum tipo de reforço para esse combate? Tem uma força-tarefa montada para localizar esses matadores, delegado? Sim, hoje mesmo, já em contato com o delegado regional, já foi montada uma equipe destinada exclusivamente para trabalhar nesse caso e nós estamos agora na rua, né? O pessoal está na rua para ouvir, trazer essas pessoas identificadas, a gente ouvir e, quem sabe, mais tardar, dessa semana ainda, ter a identificação dos matadores. Hoje em dia, em Bento Gonçalves, o senhor tem efetivo suficiente para tocar essas investigações? Eu lembro que há poucos dias nós falávamos também de um outro crime de uma mulher morta em casa, também relacionado ao tráfico, né, delegado? Isso, essa mulher era grávida, né? Então foi um duplo homicídio até pela situação e que veio a falecer, né, motivo de tráfico. E também uma nova versão que pode surgir, né, seria passional. Não feminicídio, mas passional. Então a gente está também nessa seara. São duas investigações importantes para ser esclarecido o mais rápido possível. E como tu falaste, eu estou carente de pessoas, né? Como toda a polícia, né? Em vários locais. Isso. Então a gente tem o auxílio agora das delegacias aqui da cidade e da região para que essa força-tarefa consiga elucidar esses crimes, né, e, quem sabe, esclarecer a motivação e o que mais interessa. Prender essas pessoas, né? Delegado Álvaro Becker, obrigado por estar conosco. Sucesso no trabalho aí. Obrigado e sucesso para todos nós. Obrigado, que em breve a Polícia Civil possa estar apresentando o resultado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Há pouco a gente falou aí sobre as investigações em torno da chacina em Bento Gonçalves e logo na sequência nós vamos falar sobre os desvios de trânsito que estão ocorrendo no bairro Passo da Areia, na zona norte de Porto Alegre, de onde você vê aí imagens ao vivo neste momento. 13 horas e 42 minutos, 25 graus de temperatura aqui em Porto Alegre. Moradores e motoristas que circulam pelo bairro Passo da Areia, aqui na zona norte de Porto Alegre, estão enfrentando alguns transtornos devido a desvios no trânsito. Nós vamos para lá agora, ao vivo, até a Anita Garibaldi, a rua Anita Garibaldi, onde está a repórter Karine Flores, que vai nos contar melhor essa situação aí, né, Karine? Uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É importante a gente explicar bem, porque tem muitos motoristas, tem muitos moradores que fazem sempre o mesmo trajeto e é preciso ficar atento para acabar não se perdendo, ficando confuso na hora de ir para o trabalho, de voltar para casa. A gente está na rua Anita Garibaldi. Vocês podem ver que ao longo de toda a rua já tem algumas placas que foram instaladas por aqui. Elas estão obviamente tapadas, porque ainda não começou nesse trecho o desvio, mas a gente consegue dar uma lida ali que fala que é apenas acesso local e que em breve elas vão ser destapadas. Tem uma previsão que a partir das 2 horas da tarde esse trecho já fique bloqueado, mas depois às 3 horas da tarde ele volta a ficar aberto e aí sim amanhã ele vai ficar bloqueado novamente aí por um longo período que pode ser de 6 meses por conta de obras de drenagem que vão ser realizadas aqui no bairro Passo da Areia. Então, para as pessoas entenderem, quem vai seguir ali pela rua Anita Garibaldi, sentido ao
do centro para o bairro, vindo em direção ao bairro, nesse trecho, bem nessa esquina, vai ser obrigado, por conta do desvio, a dobrar aqui na Avenida Marechal Andréa. Então ele vai ter que seguir por este caminho e depois ele vai sair lá na Avenida Doutor Nilo Peçanha. Então quem vier pela Anitta vai ser obrigado a desviar, exatamente como alguns carros fazem aqui, quando eles estão dobrando, só que essa vai ser a única opção. Não vai ser possível seguir em direção à Anitta Garibaldi, porque ela vai estar bloqueada. Claro que moradores, pessoas que precisam acessar algum local específico, que é o que eles chamam de acesso local, vão conseguir sim circular por aqui. Atenção também para quem circula de ônibus por essa região, porque as linhas 525, B51 e também B51.1, eles vão ter desvios em ambos os sentidos. Então as pessoas, dependendo de onde elas pegam esses ônibus, precisam ficar atentas também. Os ônibus que vão em direção ao Centro Histórico, por exemplo, devem seguir pela Avenida João Vale, Avenida Nilo Peçanha, Rua Tomás Gonzaga e depois eles retornam à Rua Anitta Garibaldi. Isso é exatamente um desvio que eles fazem. Já quem vai fazer o trajeto contrário de carro, por exemplo, quem vai vir aqui pela Anitta Garibaldi, quer ir sentido ao centro de Porto Alegre, vai ter que entrar depois na Rua Líbero Badaró, que por ali que vai passar pelo desvio. Então, é preciso que os motoristas, os moradores fiquem atentos. No site da EPTC já é possível ter acesso às informações completas, porque aqui na Anitta Garibaldi é o desvio maior, mas em outras ruas próximas, aqui no Passo da Areia, também vão ocorrer desvios, até por conta de outros motivos, como troca de semáforos, algumas outras obras que vão estar acontecendo, instalação de semáforos, inclusive. Então, no site da EPTC é só as pessoas acessarem e irem na opção de mais notícias e ali eles vão ter acesso ao material completo para saber exatamente o que muda na sua rotina. Mas é claro, André, que é muito importante que as pessoas fiquem atentas. A gente sabe que quando tem desvio, as pessoas têm que redobrar a atenção até para evitar algum tipo de acidente ou acabar cometendo alguma infração. Então é importante que as pessoas fiquem atentas. Aqui na Zona Norte de Porto Alegre, a gente sabe que vai ficar um pouquinho mais difícil, mas só ter paciência, né, André? Com certeza vai ser para melhorar o trânsito e o dia a dia das pessoas. Obrigado, Karina. Importante ter a paciência, sobretudo porque o desvio vai ser pela Nilo Peçanha, que já é uma rua super congestionada aqui em Porto Alegre, especialmente nos finais de tarde. Agora, é uma obra de dragagem que, obviamente, vai ter um benefício no futuro, especialmente em dias de chuva. Tem mudanças também no trânsito da cidade de Novo Hamburgo, bem na área central. As obras na Magalhães Calvé já fazem com que os ônibus que passam pelo chamado Paradão desviem pela Lime Silva, Pedro Adams Filho e Joaquim Nabuco. A mudança não afeta o embarque e o desembarque. As obras fazem parte de um programa de revitalização da cidade do Vale dos Sinos. A Polícia Civil resgatou neste final de semana um adolescente e duas crianças que estavam vivendo em condições precárias de higiene e desnutrição. Isso foi em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Na residência onde eles estavam, havia um grande acúmulo de lixo. No local não há saneamento básico nem vaso sanitário. A mãe das crianças não estava em casa no momento da abordagem. O Conselho Tutelar foi acionado e as vítimas encaminhadas a uma casa de acolhimento. Nós vamos para mais um intervalo comercial com imagens agora de Capão da Canoa, que foram enviadas pela telespectadora Márcia Echenique. Faz 23 graus lá no litoral. Nós já voltamos. R$124 mil doces já foram vendidos por dia na edição deste ano da Fena Doce em Pelotas. O evento vai até o dia 23, começou na última quarta-feira e já comercializou 620 mil unidades em apenas 5 dias. A feira também já contou com 82 mil visitantes e cerca de 160 excursões nacionais e internacionais. Além disso, mais de 6.900 crianças das escolas da cidade e da região visitaram o evento. E daqui a pouco, logo depois do RS Acontece, o Band Mulher com a Regina Lima é um programa especial feito inteiro lá na Fena Doce em Pelotas. Você não vai perder. O domingo foi marcado pelo amistoso da Seleção Brasileira aqui em Porto Alegre. Mais de 700 pessoas que participam de projetos sociais da Prefeitura, por meio da Fundação de Assistência Social e Cidadania, FASC, foram convidadas para assistir a partida no estádio Beira-Rio. Para essas pessoas, a alegria foi bem maior do que o 7-0. Prepara! Vai, Juliano! O menino de 8 anos quer ser jogador de futebol. Para isso, ele conta que anda treinando no abrigo onde vive, na região central de Porto Alegre. Eu sei enganar e driblar um pouco. Tá bem forte pro gol também.
Sim. Foi a primeira vez dele em uma partida. Muita emoção e meu coração tá batendo por 200 pela. A dona Esmeralda também estava emocionada. Nunca havia assistido a um jogo em um estádio. Nunca vivo, não. Só na televisão. Como era uma ocasião muito especial, a moradora da Spam caprichou no look torcedora. Essa unha. Amarelo? Só não deu verde porque não tinha. A gurizadinha veio pronta para registrar o que vinha pela frente. Valeu foto de tudo, mesmo. Nós está tirando foto aqui com os cachorros da polícia, né? Que são um mais bonito que o outro. Para o Igor, para-atleta do Remo, estar aqui para assistir os melhores jogadores do país significou ganhar inspiração. A inspiração maior acho que é os atletas que vêm de baixo, né? Todos começaram um campinho de areia. E assim como eu comecei de baixo aqui em Porto Alegre, que hoje estamos conseguindo chegar num nível maior através do nosso sacrifício, do nosso treino. Aliás, falando em se inspirar, quantos ídolos estariam em campo. Por isso, tinha empolgação de sobra. Não é fácil a gente pegar e vir toda hora ver esse tipo de jogador de alto nível, né? Porque não é fácil, né? E esses ingressos para nós é caro, né? Os mais de 700 participantes de projetos sociais da Prefeitura assistiram ao amistoso contra o Honduras de graça. Os convites foram disponibilizados pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A maioria está em situação de vulnerabilidade social. O rostinho de cada um deles, dos idosos, das crianças menores, dos adolescentes. E a verdadeira inserção social, a verdadeira articulação com os espaços sociais que a gente acredita que sejam importantes para que eles possam, de fato, se sentirem a sociedade, né? Que bacana. Olha, e Porto Alegre está servindo nessa semana de palco para um grande evento de dança. O festival oferece também bolsas de estudo no exterior. Um evento que encanta. Um festival que surpreende. Uma festa para celebrar a dança e sua diversidade. Balé, jazz e dança contemporânea. 1.500 bailarinos do Brasil e de outros países da América Latina subirão aqui, no palco do Teatro São Pedro, para o 2º Festival Internacional de Dança de Porto Alegre. Todos os competidores estão aqui em busca de um sonho: conquistar uma das 90 bolsas de estudos, algumas no exterior. O destino pode ser França, Alemanha, Itália ou Estados Unidos, para onde Ana Clara vai se mudar. Ela participou da competição no ano passado, na categoria balé clássico, e encantou o júri pela leveza nos movimentos. E a exigência é grande, viu? Uma das juradas foi Cynthia Harvey, que foi uma das principais bailarinas do American Ballet Theatre e hoje dirige a maior escola de dança de Nova York. Estou muito ansiosa, estou muito feliz, porque vai ser uma experiência muito nova, eu nunca vivi nada desse tipo. E vai ser incrível, vou fazer aula com muitos professores, vou conhecer gente do mundo inteiro. Acho que vai ser uma experiência de muito crescimento nesse período. João também vai para os Estados Unidos, mas antes de conseguir a bolsa, teve que suar muito. Foram inúmeras horas na ponta dos pés e diversas seleções. Depois de competir no festival do ano passado, ele recebeu um convite para participar do Prix Lausanne, o maior festival de balé do mundo, que acontece na Suíça. Foi lá na Europa que surgiu o convite para estudar na América do Norte. Uma grande conquista para o adolescente de 16 anos, que teve as primeiras lições em um projeto social em Minas Gerais. É um orgulho imenso mesmo para minha família e para minha mãe e para meu pai. Assim, eu conquistando esses objetivos e diante de vários obstáculos também. Assim, voando alto e agora morar fora, é uma coisa de louco mesmo. A história do João e da Ana Clara servem de inspiração para outros bailarinos, como a Isabela, que está vindo pela 2ª vez a Porto Alegre para tentar uma oportunidade no exterior. Eles são muito dedicados e faz a gente querer cada dia mais. Amo isso que eu faço
e eu quero mostrar para as pessoas o quão isso é importante. A avaliação é feita por diversos jurados. 12 são estrangeiros. Este professor e coreógrafo, por exemplo, veio da Rússia e já atuou em algumas das principais companhias de balé do mundo e não economiza elogios aos brasileiros. Eu fiquei muito surpreso. Eles têm um nível profissional muito bom. São muito curiosos, querem aprender tudo o que é passado em aula. Foi um prazer. O Festival Internacional de Dança de Porto Alegre vai até dia 15 de junho. Os ingressos estão à venda na bilheteria ou no site do Teatro São Pedro. Os valores variam entre R$20 e R$120. E a nossa saudação de hoje vai para o município de Eldorado do Sul, aqui na região metropolitana. A cidade completou 31 anos no final de semana. Parabéns aos nossos vizinhos. O RS Acontece e fica por aqui. Outras notícias sobre o estado no Band Cidade, às 10 para as 7 da noite. De amanhã até quinta, a Band transmite os jogos do Mundial Sub-20. Na sequência, você tem o Band Mulher. Até sexta-feira.